Olá você que nos acompanha aqui no estúdio do Colégio Dinâmico, no canal Dinâmico Online, o canal certo para você aprimorar seus conhecimentos, para conseguir repertório sociocultural e saber mais sobre a rotina do Colégio Dinâmico. É com muito prazer que eu te recebo aqui no meu bloco sobre atualidades. E eu, professor Gabriel Maia, professor de História aqui do Colégio Dinâmico, estou hoje com uma ideia diferente. Fiquei criativo, né? Eu digo que muitos alunos eles têm um vício com relação a repertórios socioculturais, que é repetir o tempo todo os mesmos repertórios. Pois então, a partir de entender que os alunos precisam de mais repertórios e conseguir ser direcionados nesses repertórios, é que eu agora estou trazendo uma série de vídeos sobre repertórios socioculturais para vocês. Minha pretensão é falar hoje e em alguns episódios posteriores sobre autores e contextos históricos que podem ser citados. Então, me acompanha aqui, vem aqui junto comigo. Tem uma notícia interessante que eu gostaria de destacar, que me motivou a fazer esse bloco com vocês, que é a notícia dessa menina aqui. A Sabrina Yumi, ela tem 18 anos, ela passou no curso que ela queria, né, aparentemente, porque ela teve a nota 1000 na redação, ela disse que queria engenharia, então eu acredito que ela tenha passado, né, e como é sonho de todo mundo tirar uma nota alta em redação, eu peguei aqui o exemplo de uma pessoa que tirou nota 1000, porque são poucas notas 1000 que a gente tem no Enem, no Brasil inteiro, e como o nosso foco é vestibular no geral, mas a gente vai dar uma atenção pro Enem hoje, eu acho importante que você acompanhe comigo um trecho dessa reportagem da CNN que falou justamente sobre o que ela fez para conseguir essa nota. Vamos comigo aqui, gente, acompanha comigo. Olha só, ela falou aqui que um segredo que ela tirou para conseguir trazer algum tipo de coisa diferente para a redação dela ficar bem conceituada foi citar Ailton Krenak, um indígena muito importante, pensador e agora membro da Academia Brasileira de Letras, a Marilena Chaui, filósofa extremamente importante do Brasil, e também um livro que ela leu, Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Ronhuana, eu acho que é assim que fala, né? E eu achei interessantíssimo, porque ela conseguiu intercalar um livro com a filósofa e um pensador, sociólogo, historiador e ideólogo indígena. Isso aí é uma coisa que acabou me chamando muita atenção. Por quê? Porque eu não tô vendo aqui Thomas Hobbes, né? Eu não tô vendo aqui Immanuel Kant, autores que vocês citam o tempo inteiro e que são importantes, que vocês podem citar, né? Eu discordo um pouco do Hobbes, porque eu acho que vocês têm que ter um pouco de coerência na hora de fazer citações. Vocês citam o autor parecendo que a frase dele é desconexa da teoria dele, sendo que Hobbes era um defensor do absolutismo, né? De um estado monárquico. Então, eu acho que esse episódio, gente, e alguns posteriores, eu quero ajudar vocês a deixar de ser repetitivos, deixar de ser incoerentes. Preciso que os textos de vocês, com a professora Viviane, e todos vocês que estão assistindo, que às vezes não tem aula aqui no Colégio Dinâmico, mas podem se inspirar de alguma maneira com o que está sendo mostrado aqui, que vocês possam ter um texto que converse mais com a realidade do problema que está sendo debatido, entende? E a partir daqui, eu quero mostrar para vocês algumas citações que vocês podem tirar como citações coringa. Algumas podem parecer até óbvias, outras nem tanto. Eu vou trazer para vocês aqui algumas citações históricas e alguns autores. Então acompanha comigo aí. Então, gente, o primeiro tópico que eu vou trazer para vocês é sobre a Revolução Francesa, né? Eu tô aqui com o Michael, conversando com ele aqui, que faz a gravação aqui com a gente. Quando a gente fala sobre a questão da Revolução Francesa, Michael, normalmente os alunos falam assim, não, isso aqui é uma coisa que acontece o tempo inteiro de citar a Revolução Francesa por causa de direitos civis, né? Mas vou falar uma coisa pra você, é uma citação que você pode citar em qualquer redação que vai dar certo. E aí você não precisa citar somente a Revolução Francesa, mas documentos que foram colocados na época, como por exemplo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Você pode citar a tentativa de mulheres de implementar a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, coisa que não foi aprovada pela Assembleia Nacional na época, né? Então são vários detalhes que você pode tirar da Revolução Francesa para ser citado em redação. Então eu coloquei aqui para vocês temas que já apareceram
caíram no Enem e que poderia ter sido citada a Revolução Francesa para ajudar. Ó, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Eu lembro que esse tema foi um tema que o povo ficou muito bravo, né? Ao mesmo tempo não queriam falar tanto, porque é um tema muito, muito sensível, mas muitos ficaram bravos, assim como a herança africana, assim como democratização do cinema. Falaram, nossa, né, mas a gente vai falar sobre esse tema, tem tantos temas. Gente, os temas da redação são temas que trazem problemáticas atuais e que não necessariamente tem que ser aquilo que você individualmente acha que é importante, né? É aquilo que, em quesito de nação, você, enquanto pensador crítico, conseguiria, de alguma maneira, pensar sobre isso, resolver isso, entende? Ou tentar resolver. Olha aqui, desafios para a formação educacional de surdos, você poderia ter usado a ideia de igualdade de direitos. Ao mesmo tempo que você poderia ter citado o artigo 5º da Constituição Federal, que é uma coisa que a gente vai falar no próximo episódio, né? Então, basicamente, você poderia ter articulado e adaptado o contexto da Revolução Francesa. Vou dar um exemplo para você. Assim como na Revolução Francesa, a luta pelos direitos iguais era um dos cernes de toda a luta revolucionária, no Brasil a gente ainda continua tendo vários casos de negligência com direitos de pessoas, principalmente pessoas com deficiência, né? Ou pessoas surdas, né? No Brasil. E aí você poderia ter até encaixar aqui falando sobre como na Revolução Francesa aboliram os privilégios dos nobres, mas esqueceram de abolir vários privilégios de pessoas que não têm deficiência, né? Ou então você poderia ter falado sobre como muitas pessoas ainda ficaram prejudicadas mesmo depois da Revolução Francesa e como que até hoje a gente pode observar esses prejuízos, né? Porque a Revolução buscou igualdade de direitos, mas não garantiu realmente isso na íntegra. Então, assim, você poderia ter falado várias coisas, entende? Assim como em outro tema, olha outro tema importante aqui, ó. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse aqui foi do Enem de 2018. Esse daqui, você poderia ter usado o conceito de liberdade de controle social. Falado aí. Mas peraí. Controlar os dados na internet não viola a liberdade de expressão dos indivíduos, ou o controle de dados não viola de alguma maneira liberdades que estão contidas na Constituição e que vieram da Revolução Francesa. Exemplo, assim como a Revolução Francesa buscava a liberdade das pessoas na área econômica e na área política, hoje em dia nós temos que lutar pela manutenção dessa liberdade no meio digital, que não existia na época da Revolução, mas que ainda é um ambiente de sociabilidade. Pronto, olha aí. Então é uma forma de você citar, entende? Isso aqui, gente, é porque é a Revolução Francesa. Você pode citar em vários contextos. Por exemplo, crises democráticas, autoritarismo, você pode falar do Robespierre, assim como movimentos sociais contemporâneos, movimentos antirracistas, feministas, e fazer relações entre os movimentos da Revolução Francesa, movimentos de ontem, com movimentos de hoje, tá? Prosseguindo aqui com o que a gente está falando, nós ainda temos um outro autor, o Foucault. Foucault é um autor que, assim, quando eu estava na faculdade, era um autor terror, cara, né? Muito difícil. Eu sempre que converso com os colegas, eles falam também como que Foucault é difícil. Mas no ensino médio a gente traz algumas coisas centrais do Foucault que dá para citar em redação tranquilamente. E que assim, não é muito difícil. Talvez seja curinha também. Talvez seja um ponto que você pode citar em vários temas e que às vezes você negligenciou até hoje, tá bom? Foucault, ele fala sobre biopoder, que é o controle das vidas, né? Basicamente, ele tem um conceito que a gente chama de panóptico, que é de o Estado e todos os veículos de dominação, eles acabam vigiando a gente o tempo todo. O que é a rede social, se não isso? Esse celularzinho, quando você fala alguma coisinha perto dele, logo começa a mostrar um monte de anúncios sobre aquilo que você falou, né? Ou então quando você está olhando a televisão, você está o tempo todo sendo vigiado, porque o processamento de dados que é feito na internet, que é feito em todos os meios, câmeras, que você vai em todos os locais, tem câmeras, né? Tô sendo filmado aqui agora, né? Então a gente observa que o panóptico está nesse estado de vigilância, que é feito o tempo todo.
Então, o Foucault, ele fala sobre essa ideia do biopoder de controle das vidas. E aí você pode citar isso para falar sobre como que o Estado age sobre a vida de todas as pessoas em vários momentos, né? Então, aqui a gente tem uma forma de usar, que eu coloquei aqui para vocês. Ó, por exemplo, a gente pode usar para refletir sobre as políticas de controle estatal e vigilância nas sociedades contemporâneas, né? E uma obra que eu indicaria aí para você citar seria Vigiar e Punir. Mas tem uma outra obra do Foucault chamada de Microfísica do Poder que você poderia citar também, em que ele fala o seguinte, que o poder ele está também sendo reproduzido por nós mesmos dentro da sociedade. Exemplo, temas sobre violência simbólica. Violência contra a mulher, por exemplo, violência psicológica, uma violência simbólica relacionada à vestimenta da mulher, e você pode citar. Assim como Foucault falava sobre a questão da microfísica do poder, as pessoas tendem a reproduzir o machismo como uma forma de propagação do poder patriarcal na sociedade contemporânea. É uma forma de você colocar aí, tá? Com coisas que envolvem mulheres. Agora, você pode citar isso em vários temas diferentes, né? Você pode falar sobre como que a cultura, ela é uma cultura da violência, quando a gente fala sobre violência, né? Quando a gente fala sobre questão de as pessoas estarem inertes nos meios digitais, é uma questão de como que os meios digitais estão controlando a atenção das pessoas por meio de um processo de biopoder, de vigilância, né? Como que os algoritmos entendem tudo que a gente coloca no celular como algo que deve ser processado como um perfil para vender, né? E para ser utilizado de determinados fins. Então você tá vendo aí? Tem vários pontos que dá para ser citado aqui. Então, quando você for colocar aí seu repertório sociocultural, tenta lembrar um pouquinho do Foucault, tá bom? Ó, um outro tema que eu gostaria de colocar aqui para vocês é sobre as ditaduras militares na América Latina, né? A gente teve ditadura militar no Brasil, de 64 a 85. A gente teve ditadura militar no Chile, que aconteceu o golpe de 11 de setembro de 73 contra Salvador Allende, e vai até 1990. Nós tivemos golpe no Uruguai, também em 73, foi até 84, Argentina em 76 a 83, fora o do Paraguai, que não foi falado aqui, do Stroessner, né? A gente teve também a figura de ditaduras militares em outras regiões, como o Paraguai e afins. Então, observa que as ditaduras militares, elas fazem parte, inclusive, muitas do aprofundamento da Guerra Fria, da Operação Condor, que buscou perseguir opositores, né? Igual hoje, galera, hoje tem a remanescência da Guerra Fria. Aqui era a perseguição de comunistas, principalmente. Hoje, muitas pessoas têm medo do comunismo, né? Inclusive, isso aqui pode ser citado em uma redação possível, né? Não é, Michael? Pensa, uma redação que fale sobre intolerância política no Brasil contemporâneo. Rapaz, pode ser um tema de redação, por que não, né? Então, quando a gente fala aqui sobre temas de atualidades, tá falando sobre tanto justiça de transição, que é a justiça pós-ditadura, como que a gente lembra da ditadura. Por exemplo, a gente tá falando muito sobre anistia hoje, né? Principalmente sobre o caso daqueles que participaram do evento do 8 de janeiro. Pois mas a anistia ela já foi usada no Brasil em 79 para perdoar tanto aqueles que eram presos políticos quanto militares pelos seus crimes que eles cometeram durante a ditadura militar. Então, será que isso não pode ser um tema de uma redação? Então, atenção, como que você pode usar? Temas que já apareceram que a gente pode tentar alocar. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, que eu acabei de colocar para vocês. A gente podia falar sobre como que o controle estatal de informações já foi usado por ditaduras para cercear a liberdade de pessoas de expressarem as suas opiniões. Olha só. Então, começar o texto falando assim: a ditadura militar no Brasil cerceou as liberdades individuais de grande parte da população, assim como, hoje em dia, projetos de lei tentam reproduzir as mesmas mazelas e as mesmas estruturas que eram utilizadas pelos organismos autoritários da ditadura militar. Olha só, você pode colocar um negócio desse, né? Para poder fazer a referência, fazer uma relação entre a ditadura e a censura, entendeu? Então, isso é um tópico interessante de você usar. Outro ponto aqui, ó, o combate ao racismo no Brasil, isso que foi em 2016, segunda aplicação. Pode discutir o apagamento da memória de resistência durante as ditaduras. Porque, realmente, como que nas ditaduras militares a gente tem um apagamento da história de várias pessoas
E a gente tem um apagamento de diversos movimentos de resistência como forma de realmente neutralizar esses movimentos. Então, se você for falar sobre movimento social, você pode citar isso, né? Com certeza. É o que eu venho falando. Gente, articule o tema, articule com o conteúdo e o que você vai citar. Não adianta nada você pegar um tema que fala sobre democracia, igual democratização do acesso ao cinema, e você citar um autor, ou você fizer uma referência que tá indo do lado contrário. Thomas Hobbes, como eu falei, né? Tem muita gente que cita John Locke para falar de liberdade. Quem citou John Locke para falar de liberdade num texto sobre racismo errou feio. Sabia que John Locke tinha um programa de investimentos numa empresa de tráfico de escravizados? Sabia disso, né? A Royal African Company, cara. Então, o que é isso, cara? Daí você vai citar um negócio que é contraditório, entende? Você precisa ser coerente. Mas eu não preciso realmente para tirar ponto ser coerente, mas você precisa para ter nota 1000 ser não só coerente, como um bom articulador. E isso faz parte da coerência, né? Para você conseguir casar bem os conteúdos. Porque senão fica desconexo, né? Como assim o homem é o lobo do homem? Né? Uma coisa totalmente, é uma frase totalmente avulsa. Esquece essa frase, né? O homem é o lobo do homem. Vai lembrar disso só lá na filosofia, na hora que for fazer prova. Vai lembrar agora sobre autores que falam e conversam com a sua realidade. E é por isso que eu falo outra coisa. Gente, lembra mais de Brasil, de América Latina, pelo amor de Deus. Vocês estão na realidade latino-americana. Vai ficar citando autor europeu do século XVI para poder fundamentar suas ideias, né? Então, por exemplo, eu tô um autor aqui latino-americano pra você. Com certeza você não conhece. E se você pesquisar aí na barra do YouTube, Aníbal Quijano, vai aparecer vídeos meus que eu gravei quando eu tava menino lá na faculdade. Gravei sobre esse autor aqui. Um dos vídeos mais vistos de Aníbal Quijano são meus, né? São 2, na verdade. E aí eu vou falar uma coisa pra você. Aníbal Quijano é o autor pra você falar sobre colonialidade do poder. E o que é isso? É a manutenção das estruturas de poder coloniais até os dias atuais. Os meus alunos estão cansados disso aí. Estão cansados de ver sobre essa questão de colonialidade, do poder, sobre essa questão de Aníbal Quijano, Rui Mauro Marini, Lélia Gonzalez, eu cito também esporadicamente. São autores que falam sobre isso. Clóvis Moura, citei muito também já para eles. Então assim, saiba que se você tá falando sobre realidade brasileira, atente-se a aqueles autores que se aproximam da sua realidade, como por exemplo autores latino-americanos. Como é que você pode citar aqui o Aníbal Quijano? Você pode falar sobre manutenções do colonialismo até hoje, não só racismo, tá, brother? Você pode citar aí sobre, por exemplo, manutenção de estruturas estéticas. Como que o branco ele normalmente é associado ao ideal de beleza e o negro normalmente é desvalorizado nesse ponto. Ou então, termos que a gente usa. Descobrimento. O FMS gosta desse tipo de termo, né? O FMS gosta do significado do grito do Ipiranga. Eu lembro desse tema. Eu sempre cito ele, porque os alunos chegaram lá no cursinho, né? Extremamente aflitos. Nossa, como que coloca um tema desse, Gabriel? Falei, esse tema é sensacional. Por quê? Porque é um tema que vai refletir sobre o significado histórico de uma simbologia que foi criada, né, para romantizar a nossa história. E aí, você citar como que isso é uma permanência do colonialismo, da forma europeia de ver as coisas, você conseguia matar, entende? É isso que eu estou citando para vocês. Faça essa conversa. Aníbal Quijano, ele vai falar, por exemplo, sobre racismo epistêmico. O que é racismo epistêmico? Um conceito interessantíssimo para você citar. Racismo epistêmico tem a ver com racismo com relação ao conhecimento tradicional desses povos. Quando a gente endeusa a ciência acima de tudo, quando a gente coloca somente o método científico como o único válido, a gente deixa toda a episteme, ou seja, o conhecimento desses povos de lado, né? Então, valorizar os aspectos do curandeirismo desses povos, da religião, do misticismo, né? Porque tudo isso faz parte do conhecimento deles sobre si mesmos e sobre a realidade, né? Então, racismo epistêmico também tem a ver com exclusão do saber dos povos tradicionais, dos povos autóctones, né? Que uma coisa importante também é o vocabulário. Você precisa de vocabulário, cara, entendeu? Então, enfim. Então, nesse ponto,
Eu quero que você reflita, nesse primeiro episódio, reflita, quais são os repertórios socioculturais que eu estou usando? Eles são coerentes? Eles são inovadores? Eles de alguma maneira... precisa ser inovador? Não precisa, gente. Entretanto, se você conseguir trazer autores que dialogam melhor com a sua realidade, já falei, né? É importante para você. Então, pegue esses autores, faça citações desses autores. Quero ver isso acontecer na escola, hein? Aqui no Colégio Dinâmico, eu quero ver. E se a Viviane, eu vou conversar com a professora Viviane, hein? Tô deixando gravado aqui no podcast para vocês. Se tiver citação que eu tô colocando aqui na prova de redação e for bem articulado, a professora Viviane vai me passar e eu posso até mesmo pontuar, hein? Posso trazer algumas pontuações. Por quê? Porque eu quero incentivar vocês a fazer isso, gente. Entendeu? Façam diálogos. E aí a gente conversa na sala de aula como que vai ser isso realmente. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando vocês começarem a fazer esses diálogos, as relações de vocês vão melhorar e muito. Fica ciente de que logo vai ter um novo episódio, parte 2, sobre isso aqui. E eu quero te ver lá, hein? Não vai faltar. Por quê? Vai ser importantíssima a sua presença, porque eu reservei mais uma gama de autores e de citações importantes, até maior do que esse que eu fiz hoje, tá? Sobre questão de redação e repertório sociocultural aí pra você, tá? Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Você que está aqui até agora, por favor, não esqueça de ativar o sininho, de se inscrever no canal, de dar um gostei, de compartilhar com seus amigos e vem ser dinâmico você também.